Oi, Vitor. Agora sim, cara. 100% agora? Agora sim. 300%? Agora sim, tá bom. Não, então agora vai dar certo. Pois vamos continuar aqui, né? Ah, não, Vamos, na beleza. verdade, reiniciar, né? A gente está Então, aqui, ó, com a participação especial aqui da, da Ana e da Lia. Elas estão ali na cirurgia experimental. bem assessorados aí. Na verdade, uma está ensinando a outra. Vamos fazer um Dalk aí agora, né, Vitor? Cara, o Marcos e o Bruno, eles fizeram aqui um Big Bang. Então vamos Daniel, lá, retomar. vamos lá. Não sabia. É, Eu tinha que. Eu vou falar novamente aqui, porque eu entrei pelo meu Instagram e teria que ser pelo Instagram da Liga, né? certo. Então, é o mês de conscientização, né, sobre ceratocone, o Junho Violeta. Essa live está sendo organizada pela Liga Acadêmica de Oftalmologia, que tem a coordenação na UF, mas é uma liga que engloba vários acadêmicos de medicina de várias instituições, né? E tem como objetivo conscientizar a população e os estudantes de medicina sobre essa patologia chamada ceratocone. Tá? O Dr. Daniel é professor da Universidade Federal do Piauí, especialista em córnea e é doutor em oftalmologia. Daniel, boa tarde. Eu queria que você começasse aí se quisesse fazer sua apresentação, mas começasse dizendo o que é o ceratocone. Pronto. Então, o que a gente estava conversando, Vitor, a ceratocone, ela é uma doença da córnea, né? Que faz com que essa córnea, ela tem uma córnea frágil. Ela é uma córnea que, por conta dessa fragilidade, ao longo do tempo, ela vai levando a um encurvamento. E esse encurvamento, ele faz com que haja um astigmatismo, muitas vezes, mais alto, um astigmatismo irregular, um aumento de aberrações da córnea. Então, tudo isso vai se refletir na visão do paciente. É lógico que a gente não tem só uma forma de ceratocone, não tem só um estágio de ceratocone, a gente tem diferentes estágios. E isso vai se refletir em como em termos visuais para o paciente. Então, a gente pode ter o paciente com ceratocone que muitas vezes nem sabe esse diagnóstico, né? Muitas vezes ele tem o diagnóstico como um achado de exame, então vai fazer uma topografia, e aí acaba sendo diagnosticado como ceratocone, ou muitas vezes são pacientes que vão ser submetidos à cirurgia refrativa e têm sua cirurgia contraindicada porque fazem um exame diagnóstico e tem o diagnóstico de ceratocone. E no último grau, os pacientes que têm a visão muito ruim, né, que não, realmente tem uma limitação muito grande nas suas atividades em decorrência da doença. Tá? Então é isso. Então, a doença que afeta a córnea, que leva a alterações de astigmatismo, de um aumento de aberrações, isso vai se refletir em termos visuais. Por que esse nome, Daniel? Ceratocone. Por que utiliza esse nome? Porque a córnea ela fica num aspecto como se fosse realmente de um cone, um aspecto encurvado. Tanto é que em estágios bem avançados, por exemplo, não é incomum em pacientes com síndrome de Down, por exemplo, que tem um hábito muito forte, às vezes, de coçar o olho. E o coçar o olho é uma das mensagens da campanha que você deve evitar esse coçar, esse esfregar o olho, porque ele é um trigger, é um estímulo para que a doença avance, faz com que muitas vezes essa córnea encurve tanto que a gente consegue ver esse embicamento, esse encurvamento da córnea no formato de um cone, encostando na pálpebra. Mas até um sinal que chama sinal de Mousson.
Então é isso, o ceratocone vem desse formato mais indicado da córnea, encurvado. Muito bom. Outra pergunta. Já começou a falar, mas assim, existe algum componente genético, hereditário? Existe alguma patologia, algum tipo de alergia? Existe algum componente ambiental que interfira aí na formação do ceratocone? O que é que a pessoa pode fazer para evitar? Então, assim, Vitor, a gente tem realmente um componente genético, né? Então, a gente tem esse componente genético, mas esse componente genético ele tem uma ligação muito forte com alguns hábitos. Então, existe uma relação muito forte com alergia ocular. Então, são geralmente pacientes que coçam muito o olho, pacientes que têm rinite, pacientes que têm asma. Então, tudo isso são fatores de risco para o desenvolvimento desse ceratocone. É lógico, então, que a gente tem que ter uma base. Então, se a gente não tem uma base genética, ele não vai expressar a doença, logicamente. Mas se ele tem esse componente genético, e associado a isso, entra principalmente esse hábito de coçar, são pacientes muito atópicos. Então, esse fato de esfregar o olho, coçar o olho, faz com que a gente tenha o estímulo para que o ceratocone possa se desenvolver. Então, uma das formas, o paciente tem o diagnóstico de ceratocone, o diagnosticado como ceratocone. A primeira coisa que a gente orienta é não coce o olho, tá? Não coçar, não esfregar. Tem um vídeo que é do professor Rafezi, que ele fez estudos com ressonância de pacientes que coçavam muito o olho. Então, você vê que tem uma movimentação nesse esfregar, nesse coçar do olho muito intensa. Isso é um estímulo, é um negócio assim que você não acredita, né? O olho vai lá atrás e volta com esse esfregar. Então, imagina isso cronicamente. Então, esse é um dos principais fatores de risco. Então, se a gente quer evitar que a doença progrida, a gente não coce o olho, tá? Evite esfregar esse olho e trate tudo aquilo que desencadeia esse processo de coçar o olho. Então, a gente vai tratar as alergias. Então, é o uso de lubrificantes, o uso de colírios de antialérgico, até muitas vezes, quando esse quadro alérgico é muito grave, a gente acaba tendo interação também com o alergista, né, para poder ajudar nesse controle dos processos alérgicos. Tá, ok. Já comentou um pouco como é que é feito o diagnóstico do paciente. Tem algum sintoma precoce que o paciente possa sentir, que possa... será que eu tenho um ceratocone? Não, então, é isso, Vitor. Tem aquele grupo de pacientes, como eu já falei, que a gente vai dar o diagnóstico para eles a chave de exame, né? Então, é aquele paciente que está muito bem, obrigado, e às vezes vai para um exame de rotina, e nesse exame de rotina a gente diagnostica, né? Então, ele não está sentindo nada. Não é incomum também quando ele só tem o quadro, esse quadro, geralmente ele é bilateral, mas a gente pode ter quadros bem assimétricos. Então, a gente pode ter um paciente com um olho totalmente normal e o outro olho com ceratocone até um pouquinho mais avançado. Então, esse paciente, muitas vezes, ele tarda para dar o seu diagnóstico. Tá? Então, são grupos assim que a gente pega mais, entre aspas, aí, por acaso. E tem um paciente mais típico, né? Aquele paciente que vai chegar e falar assim, doutor, meu óculos não serve para nada. Esse é um paciente bem típico. Vai chegar para você e falar que o óculos ele não está servindo, que ele já trocou o óculos durante o ano 3, 4 vezes e não adianta nada. Né? Então, essa é a queixa típica, é o embaçado, o óculos não funciona. Ou muitas vezes ele também tem um histórico na família. Minha mãe tem, meu primo tem, meu irmão tem, por conta desse componente genético. Então, essa é a história típica do paciente que chega para a gente. Então, chegou nesse momento, aí a gente, é lógico, como eu falei, tem estágios diferentes da doença. Então, nos estágios mais precoces, muitas vezes no exame que a gente faz, né, a gente faz no exame com a biomicroscopia, muitas vezes a gente não consegue encontrar muitos sinais da doença, porque são quadros mais leves. É lógico que em estágios mais moderados, avançados,
no exame, no consultório, no exame com a lâmpada de fenda, na biomicroscopia, a gente consegue ver alguns sinais que já são sugestivos para a gente do diagnóstico de ceratocone. E aí, para a gente amarrar mesmo, para fechar o diagnóstico, a gente vai pedir os exames complementares, tá? Tem exames, entre aspas, aí mais simples, né? Que seria a própria ceratometria, às vezes, que a gente consegue, que faz junto com o autorrefrator, já dá pistas para a gente. Na grande maioria das vezes, a gente acaba pedindo mesmo a topografia, junto com a praquimetria, porque vai mostrar esse encurvamento, áreas mais curvas da córnea, áreas mais assimétricas e áreas mais afinadas, tá? Então, a gente consegue, com essa propriedade, a gente consegue fazer o diagnóstico de grande parte dos ceratocone. E aí, para casos um pouco mais duvidosos, a gente já tem hoje a tomografia, né? A gente consegue ver tanto essa questão topográfica mesmo, os mapas de elevação, como também os mapas, mapa paquimétrico, a distribuição de como essa córnea está afinada em alguns pontos. E hoje, mais ainda, o estudo da biometria, o estudo biomecânico da córnea. Tá? Isso não é tão comum, mas seria uma outra forma também de fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem extremos aí, né? Então, a gente tem aquele paciente a gente claramente já dá o diagnóstico dele, né? Tá muito na cara da gente. E tem aqueles casos mais sutis também. São esses casos sutis que muitas vezes a gente quer também fazer esse diagnóstico de córneas mais suscetíveis a desenvolver ceratocone, porque a gente muitas vezes não quer operar, não quer fazer cirurgia refrativa nesses pacientes, porque esses pacientes muitas vezes têm um quadro ali que está latente, né? E quando você faz a cirurgia refrativa, acaba desencadeando a doença ectásica da córnea, levando ao desenvolvimento do ceratocone. Daniel, a Catarina perguntou qual é a faixa etária mais prevalente. A gente sabe que no início da vida a córnea ela é mais maleável, né? E durante o envelhecimento ela vai ficando mais endurecida, né? Exatamente. É uma excelente pergunta isso aí. O ceratocone, ele tende a iniciar ali na adolescência, tá? E coincide muito geralmente com essa questão alérgica, né? Então, muitas vezes o paciente que é alérgico, ele tem esse aumento da alergia ali no início da adolescência. Então, tudo isso faz com que a gente desenvolva triggers para essa córnea encurvar. Então, assim, o diagnóstico, geralmente a gente faz aí no começo da adolescência. E é o período em que a doença tende a progredir de forma mais intensa, né? Então, é aí na adolescência, o adulto jovem, é uma época que a gente fica bem de olho, acompanha bem de perto esses pacientes, porque o risco de progressão da doença é muito grande, tá? Então, é uma doença de jovem. A gente pode até fazer diagnóstico um pouco mais tardiamente, no adulto adulto mais velho, né? Mas não é tão comum. E quando a gente faz diagnóstico com ele mais velho, a gente fica mais tranquilo, porque a córnea já endureceu um pouco mais. Então, lembrando aquilo que a gente falou em relação ao desenvolvimento da doença, né? Ao longo do tempo, ao longo aí dos anos, essa córnea ela vai endurecendo, ela vai enrijecendo, as fibras de colágeno vão fazendo interações, essa córnea vai ficando mais rígida. E isso diminui as chances de progressão, tá? É o que o pessoal fala de crosslink natural, né? Que é o próprio desenvolvimento da córnea, interação com o sol, faz com que essa córnea fique mais rígida e diminua suas chances de progressão. Então, ela é uma doença de diagnóstico ainda na adolescência. Daniel, eu atendi uma paciente antes de ontem, não, ontem, ou foi sexta-feira, um dia desse, que ela tinha seus 25 anos, enxergava 20/20, tá? E tinha uma queixa de que ela tinha mais dificuldade na frente do computador e que já tinha feito vários óculos e toda vez que vai fazer óculos tem dificuldade de achar o grau, tá? E já teve a ocasião que ela passou para um colega e que
O colega não atentou para isso, que prescreveu um óculos, ela não se acostumou. E quando ela foi avaliar a cerato dela, tinha um astigmatismo de 1,75. Eu colocava no GRIS e ela não aceitava. Em um momento ela aceitou 1 grau, eu refiz, ela aceitou meio grau, isso para longe, né? E acabou que eu decidi não prescrever no momento, ela estava sob midríase, eu preferi pedir uma topografia e avaliar ela sem a midríase para ver se eu prescreveria o óculos para ela. Então, assim, a minha conduta inicialmente, na minha suspeita, quando o paciente não tem nenhum sinal corneano ou visível na microscopia, é pedir, a princípio, a topografia, né? Claro. E aí vem uma pergunta. Depois de pedir a topografia, como é feito esse acompanhamento? É trimestral, semestral? É só a topografia que você pede, nesses casos iniciais? Você pede mais coisa aí? Excelente, Vitor. Essa é uma paciente assim, bem típica da gente pegar. Não é uma paciente incomum do consultório. Então, as refrações, no caso do ceratocone, muitas vezes elas são bem difíceis, né? Então, às vezes o paciente chega e falou assim, o óculos que eu fiz há 2 anos atrás está melhor do que esse óculos que eu fiz há 1 mês atrás com outro médico que eu troquei. Por quê? Verdade. Por que isso acontece? A gente, no ceratocone, a gente tem muito que a gente chama de aberrações de alta ordem. Que a gente não consegue muitas vezes corrigir com óculos, né? A gente não consegue corrigir com óculos. Então, esses astigmatismos que a gente consegue corrigir com óculos são astigmatismos, são aberrações de baixa ordem. Então, é um astigmatismo comum. Então, a gente consegue corrigir isso bem com óculos. Quando você muda o eixo do paciente ali, ele vai notar também, um pouquinho que você muda, ele não sente tanto. Agora, os pacientes com ceratocone, que essas aberrações, elas tendem a ser maior, muitas vezes a gente nem consegue corrigir com óculos, né? A gente nem consegue corrigir com óculos. E aí, você tenta, né, muitas vezes fazer a refração e muitas vezes não consegue mesmo, ele não vai ter visão, porque você não consegue corrigir aquilo com óculos. Isso a gente vai passar para outros estágios. E aí, como é que a gente vai... você teve essa suspeição, né? Não conseguiu fazer o óculos, a visão não está boa. Você pediu a topografia, você fez a solicitação da topografia. Então, a topografia ela vai ver uma área maior da córnea. Muitas vezes, você pode até tentar no autorrefrator, no ceratômetro, ver uma pequena porção da córnea, né? Ver a curvatura numa pequena porção. Mas, às vezes, a simetria, a área de encurvamento está fora da área que o autorrefrator pega, né? Que o ceratômetro pega. Então, você tem um encurvamento, às vezes, que está a 5, 6 milímetros. Então, às vezes, o ceratômetro não pega. Então, a primeira opção realmente é fazer a topografia. Fez a topografia junto com a paquimetria. Junto com a paquimetria, porque a paquimetria vai mostrar para a gente a espessura da córnea. Que é comum, nesses casos de ceratocone, a gente ter o afinamento dessa córnea. E aí o acompanhamento vai depender da idade do paciente. Então, se é um paciente mais jovem, a gente vai ter que ter mais cuidado. Esse acompanhamento vai ter que ser mais próximo, né? Vai ter que ser mais de perto. Então, a cada 4 meses, a cada 6 meses, dependendo aí de como a gente estadiou esse paciente, Vitor, tá? Então, se é um paciente que tem visão boa, não tem um ceratocone muito elevado, a gente pode fazer esse controle a cada 6 meses, por exemplo. Agora, se é um paciente que já tem um ceratocone moderado, né, que já tem uma visão que não está tão boa, a gente já tem uma certa dificuldade, já baixou a visão, então talvez esse controle deva ser feito mais próximo, 3 meses, 4 meses. Por que isso? Aí a gente já passa para um outro ponto. Antes, talvez 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer quando a gente tinha um diagnóstico de ceratocone.
Então, era melhorar com óculos, né? Usar a lente de contato, e quando a visão estava muito ruim, transplante. Hoje, a gente tem algumas outras alternativas, né, para fazer esse acompanhamento e esse tratamento. E uma delas é o crosslinking, né? O crosslinking ele já acontece naturalmente, então a radiação ultravioleta do sol, ao longo de muitos anos, aí, vai fazendo que a córnea da gente vá enrijecendo. Então, a córnea de um bebê é mole, totalmente mole. Então, muitas vezes, a gente nem usa a córnea uma córnea de uma criança para um transplante, porque é uma córnea muito mole, com um astigmatismo muito grande. Que, ao longo do tempo, essa córnea vai fortalecendo. Então, é um crosslink natural. Então, hoje, a gente tem essa alternativa de barrar essa progressão do ceratocone. Daí, a importância desses controles. E isso é feito com o crosslink. Só que o crosslink, ele deve ser feito quando? Quando o indivíduo, primeiro, o indivíduo tem que ter, de certa forma, não pode ser em graus muito elevados de ceratocone, tá? Porque muitas vezes, quando esse ceratocone está mais avançado, essa córnea está muito fina, a gente não consegue fazer o crosslink com segurança. Muitas vezes, em ceratocones mais avançados, essa córnea está muito fina, né? A gente não consegue fazer. A visão, muitas vezes, está ruim também, não adianta fazer o crosslink. Então, o ideal é que ele seja feito em pacientes que tenham ceratocone moderado e com boa visão. Tá? Por quê? Porque você consegue estabilizar a doença numa fase que ele ainda tem boa visão. Está com a visão boa, muitas vezes ele está com a visão boa com a lente de contato, por exemplo. Agora, se o paciente Só um instante. Vocês podem abrir, aí deixa só por dentro. Na hora que fechar, a pessoa não consegue abrir por fora. Só deixa por dentro, senão você não entra. Tchau. Eu ainda dá o feedback aí. Tchau. Aqui terminou aqui a aula prática. O WetLab. O WetLab. Sim, aí é o seguinte, Daniel. Então, só para finalizar, se é um paciente mais velho, por exemplo, paciente de 30 anos, 40 anos, aí essa córnea está mais dura. Então, o acompanhamento dele pode ser assim, pode ser anual, se a gente está observando que a doença já está mais estável. Tá ok. Daniel, vai responder essa pergunta. Que o Vinícius fez. Eu vou só ter que ajudar a menina a tirar o carro lá, mas o Vinícius fez a pergunta de qual é o prognóstico do paciente com ceratocone. Eu só queria dizer que, assim, eu queria que tu falasse também, já falou um pouco do crosslink, né? Mas também dentro dessa pergunta do prognóstico, estabelecer aquela diferença. Tem paciente que não progride, você só acompanha ali uma topografia, tem um paciente que você pensa em fazer um crosslink, e quando é que você indica fazer o anel, ou até mesmo um transplante de córnea? Dentro dessa pergunta aí do prognóstico e do tratamento também. Pronto. Então, assim... Pode falar. Beleza. Então, assim, o prognóstico, antes, como eu falei, a gente não tinha muitas alternativas para o ceratocone. O crosslink realmente foi um grande avanço. Hoje está muito... É um procedimento bastante eficaz, a gente já não tem dúvida de que ele funciona, tá? Então, a gente tem o protocolo padrão, que é protocolo padrão do crosslink, a gente sabe que ele funciona muito bem, demora um pouquinho, é feito em 1 hora. O que a gente está mudando hoje são esses protocolos, está tentando cada vez mais fazer com que esse procedimento seja um procedimento mais rápido. Porque imagina, muitas vezes a gente tem crianças, adolescentes que precisam fazer esse procedimento, então se você faz dentro de um protocolo padrão de 1 hora, isso demora muito. Então antes a gente não tinha muito o que fazer, então se a doença progredia, muitas vezes ela ia caminhar para um transplante. Hoje não. Hoje com um crosslink, a gente consegue barrar o avanço da doença. Isso faz com que o paciente tenha um prognóstico bem melhor.
Outra coisa que mudou foi em relação às lentes de contato. A gente hoje a gente hoje consegue ter um desenvolvimento muito grande das lentes de contato. Sejam lentes rígidas, gás permeáveis de modelo mais tradicionais, até as lentes de contato esclerais. Cada vez mais estão ficando mais personalizadas. E isso faz com que muitos pacientes que estavam na fila de transplante acabam saindo dessa fila, porque as lentes voltam a devolver a visão desse paciente. Então, o prognóstico melhorou muito, muito com o crosslink, o prognóstico melhorou com os anéis. Os anéis são outra opção para a gente. Muitas vezes, pacientes estão intolerantes à lente, pacientes não estão conseguindo utilizar o óculos, a gente consegue reabilitá-los com o anel. E, por fim, os transplantes, né? O que a gente tinha há 20 anos atrás também, unicamente eram os transplantes penetrantes. Então, o ceratocone, ele acomete mais a porção anterior da córnea. Então, o endotélio do paciente, ele é um endotélio saudável, um endotélio que funciona bem, não tem doença alguma. Mas na técnica do transplante penetrante, a gente fazia essa troca total da córnea. A gente tirava tanto a parte que estava doente, como a parte que estava sadia, o endotélio. E isso fazia com que a gente tenha uma chance maior de rejeição, a gente perde um pouco da sustentação do globo ocular, um globo ocular mais frágil. E aí hoje a gente tem os transplantes lamelares, entre eles o transplante lamelar anterior, que a gente retira a parte que está doente da córnea, né, que é o estroma corneano, e preserva o endotélio do paciente. E isso faz com que a gente diminua muito as chances de rejeição, a gente deixa o globo ocular mais resistente a traumas. Então, o prognóstico hoje mudou completamente. Desde aí em relação ao crosslink até os transplantes. Então, antes a gente só via o ceratocone progredir, a gente não tinha muito o que oferecer para o paciente. E hoje a gente já tem um arsenal aí diagnóstico, um arsenal terapêutico enorme, né? Enorme. Os anéis hoje, então vamos falar aí como é que a gente vai tratar esse paciente. Primeira coisa, o paciente com ceratocone, ele pode usar óculos, tá? Muitas vezes eles chegam no consultório com a ideia de que eles tiveram um diagnóstico de ceratocone, aí só tem que colocar aquela lente que é dura, aquela lente que é um vidro, aquela lente que é um pouco estranho, só dá assim. E não é assim, a gente sabe que tem pacientes com ceratocone que tem boa visão com óculos. E muitas vezes a gente até se admira como é que o paciente consegue aquela visão. Então, assim, ele pode usar óculos. Alguns pacientes vão ficar apenas de óculos. Agora, tem um grupo de pacientes, por conta dessa córnea encurvada, com astigmatismos mais altos, astigmatismos irregulares, aumentos de aberração, esses pacientes muitas vezes eles não conseguem ficar muito bem de óculos. E a gente tem que propor outras alternativas. A primeira delas são as lentes de contato, que, como eu falei hoje, são cada vez mais personalizadas. Então, córneas muito curvadas, às vezes córneas muito curvas, que muitas vezes estavam até com indicação de transplantes, a gente já consegue adaptar a lente desses pacientes. Esses pacientes conseguem sair da fila de transplante. Tá? Então, essa é uma opção hoje muito boa. Se o paciente também não consegue utilizar a lente, a gente tem a opção de utilizar os anéis. Os anéis hoje estão cada vez tendo resultados melhores, tá? Então, muitas vezes o paciente tinha visão muito ruim com óculos, e depois da cirurgia do anel, diminui seu astigmatismo irregular, diminui as aberrações, e o paciente consegue uma boa visão de óculos, tá? É uma outra alternativa. E aí, se o paciente... Aí, realmente, em situações hoje cada vez menos comum, cada vez menos a gente está indicando o transplante.
Né? Por quê? Porque a gente está tratando os pacientes, está tratando a alergia deles, quer dizer, não, a gente não está deixando os pacientes progredirem. A gente está fazendo crosslinking, que vai barrar o ceratocone. A gente está fazendo o anel. O anel, algumas pessoas até advogam a ideia de que ele poderia estabilizar o ceratocone. Mas o que a gente sabe é que realmente não seria a função primordial dele. A função primordial dele realmente seria mais diminuir esse astigmatismo irregular, diminuir essas aberrações para o paciente voltar a enxergar bem com óculos, ou muitas vezes utilizar apenas uma lente de gelatinosa, uma lente mais confortável. Em casos bem extremos mesmo, aí a gente vai partir para os transplantes. Uma coisa que hoje está, uma outra alternativa hoje que está surgindo bastante, a gente tem os transplantes lamelares anteriores, né? Mas é o que a gente chama de transplante da camada de Baumann. Por que isso? Imagina que a gente tem pacientes com ceratocone bem avançado, mas esses pacientes eles estão bem de lente de contato. Ele tem boa visão com a lente de contato, apesar do ceratocone ser avançado. Mas muitas vezes são pacientes jovens, em que o ceratocone ainda está avançando. E esses pacientes que já têm esse ceratocone mais avançado, com a córnea mais fina, a gente não consegue fazer o crosslink neles, porque eles têm uma córnea muito fina. Tem uma córnea com um encurvamento muito grande. E hoje a gente está vendo que a gente pode fazer esse transplante da camada de Baumann. E parece que ajuda a estabilizar o ceratocone também, tirando esses pacientes da fila de transplante. Tá? Então é basicamente isso aí o arsenal terapêutico que a gente tem. Eu tentei escrever aqui, mas fica ao contrário ainda. Eu tentei. É basicamente óculos, lente de contato, você pode utilizar a gelatinosa, mas a rígida é mais usada, né? É o seguinte, a rígida, qual que é a função da rígida? Ela regulariza mais essa superfície, que é uma superfície irregular. E aí corrige melhor esse astigmatismo irregular e diminui mais essas aberrações. É lógico que a gente tem pacientes com ceratocone, com alguns graus mais leves de ceratocone, que a gente acaba utilizando a lente gelatinosa também. Outros modelos de lente para ceratocone gelatinosas. Tá? Mas esses são casos mais leves. São casos mais leves. Tá. E aí você tem o crosslink, né, os anéis e os transplantes, né? E aí de cima para baixo, conforme o prognóstico, conforme a evolução, né? Exatamente. Exatamente. Pronto. Eu vou passar para a próxima pergunta, Daniel. Já falou aqui, né? Existe forma de evitar passar o olho, um tratamento diagnóstico, tratamento precoce, tá? Eu abri para perguntas em geral, eu acho que só fizeram essas duas perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Agora nós somos 14 participantes, né? Por enquanto nada, enquanto pode surgir a pergunta, eu vou só falar uma coisa que o Daniel falou. Quando você diz assim, tem ceratocone, não significa o fim do mundo, né? Você tem pacientes que enxergam, como o Daniel disse, muito bem mesmo com aquele diagnóstico de ceratocone, tá? Mas, claro, tem os casos mais avançados, então você deve fazer o acompanhamento, tá? E o Daniel é especialista, e eu tenho até essa dúvida. Acompanhar até quando, Daniel? Tipo, eu tenho 25 anos, recebi ali o diagnóstico do ceratocone inicial. Eu não tenho evoluído muito, tenho usado meu óculos. Tem paciente que nem precisa de óculos, né, Daniel? Sim, sim. Tem paciente que nem precisa de óculos. Os 20 e poucos anos é uma idade que a gente ainda pode ter progressão de ceratocone. Quando entra aí nos 30 e pouco, aí a gente começa a ficar mais tranquilo. Tá? Por exemplo, e eu comecei com 25, eu tenho 35 agora. Tenho feito minha topografia, comecei a fazer a cada 3 meses, depois passou para de
de 6 em 6, aí ficou anual. E agora? Eu acompanho, eu tenho 35, eu acompanho até quando? Você fala até quando de idade, assim, né? Não, eu acho aí, Vitor, se tem um acompanhamento bem longo, um acompanhamento já, um quadro estável, aí é um acompanhamento anual, consulta de rotina. Entendeu? Certo. Aí Então, precisa ficar fazendo a topografia ou não? você fala anualmente? Aham. Até Então, quando fazer isso? a terceira década aí, eu acho que é um divisor de águas para a gente, Vai, sabe? vai, vai variar, né? Mas você É fica um mais divisor de tranquilo, água né? para a gente. A gente acaba muitas vezes fazendo porque a gente pode se surpreender. É lógico que um paciente que já tem esse acompanhamento longo, ele vai perceber, né? E muitas vezes a gente não sabe, se, até por questão de ansiedade, falar assim, ele passa a monitorar a visão dele e ele vai chegar e vai te contar alguma história. Isso pode te sujeitar ou não a solicitar esse exame depois de um longo tempo de acompanhamento, que você às vezes não está pedindo mais. Fala assim, doutor, eu acho que a visão piorou. Então, essa história do paciente, depois de um período que ele já acompanhou, está estável, você muitas vezes deixou até de solicitar esse exame, com 30 e poucos anos, né? Você não está mais solicitando. Mas aí, em um determinado momento, ele chega para você e fala, eu acho que a visão desse olho piorou. Aí, nesse momento, acho que vale a pena você, né, repetir o exame para poder comparar com os exames anteriores. Entendeu? Certo. Mas eu acho que tem que ficar uma mensagem aqui, Vitor. Se tem para ficar uma mensagem, é a mensagem de que é uma doença que afeta pacientes mais jovens. Então, são esses pacientes que a gente vai atrás, né? Certo. São esses pacientes que a gente quer fazer o diagnóstico precoce e são esses pacientes que a gente também quer fazer um tratamento precoce, né? Certo. E é lógico que esse tratamento precoce, muitas vezes, ele vai se resumir no acompanhamento, né? Você monitorar esse paciente ao longo de alguns meses. Entendeu? Para ver se isso está progredindo ou não. Porque muitas vezes, vamos supor que esse paciente que tem um diagnóstico, esse paciente que tem ceratocone, mas ele só chegou para ti com 28 anos, com 30 anos, com ceratocone, vamos supor, com ceratocone assimétrico, e que um olho está muito bom e o outro olho foi progredindo ao longo do tempo, e ele só notou quando esse olho já estava com a progressão aí, um ceratocone bem avançado mesmo, aí pré-transplante, córnea fina, e é isso que a gente não quer. Daniel, a Luana fez uma pergunta aqui que pode. Alguns pacientes podem nos questionar até. Às vezes o paciente chega, tem lá seus 20 anos, e aí tem um grau de miopia, e ele chega com uns 25 anos, com 2 graus de miopia, às vezes durante a faculdade. Não é raro isso. Ele dificilmente foi no oftalmologista. De 20 a 25 anos ele não foi no oftalmologista de jeito nenhum. Certo. Chegou lá, com 25 anos, minha visão está pior. E aí eu vi lá que é o mês de junho violeta, e eu vi que ceratocone, doutor, eu tenho ceratocone. Aí você vê lá que o grau dele mudou de 1 para 2. A pergunta dela é: o que é que vai diferenciar um paciente que tem queixa de baixa de visão e está preocupado se é ou não ceratocone, se é um aumento da miopia ou se é o ceratocone? Eu sei que Tá. é uma pergunta que a gente sabe, mas que às vezes o paciente não sabe, e até por os alunos da liga puder explicar de forma mais detalhada. Então, assim, o ceratocone a gente pode ter, geralmente, o ceratocone está associado com a miopia também, né? Então, a gente tem miopia com o astigmatismo. Então, esse astigmatismo que a gente já falou, que é um astigmatismo mais... que pode ser até regular também. A gente pode ter algumas assimetrias que não são tão grandes. Mas o que define mais o ceratocone são essas assimetrias maiores, essas córneas mais irregulares. Então, é miopia com astigmatismo. A gente pode ter ceratocone em paciente hipermétrope também. Então, é mais raro,
mas a gente pode ter também o paciente que quase não tem miopia, o paciente que é plano no grau esférico e o astigmatismo, tá? Mas realmente o que é mais comum é a miopia com astigmatismo. A gente pode ter muitas vezes também ceratocônicos com miopias muito altas e astigmatismos mais baixos, tá? Então, se esse paciente está aí mudando o seu grau de óculos, está aumentando a miopia, né? Primeiro, se é só miopia, quando ele chegar na consulta e você aumentar o grauzinho dele lá, vai ficar beleza. Você, usava um, agora passei 4 anos sem vir no oftalmo, minha visão tá ruim, mas você lá aumentou de 1 para 3, ele vai ficar bem com o óculos novo dele. Ao contrário do padrão do ceratocônico. Que você vai mudar o grau e vai falar, melhorou, mas não tá bom ainda. É aquele melhorou que não tá aos 100%. Entendeu? Então, assim, se for só o aumento, se essa miopia está relacionada realmente só com esse grau da miopia, essa visão ela vai tender a melhorar com as trocas de óculos. Pode estar relacionado ao ceratocone, mas geralmente a visão vai ter aquele aumento que não vai ficar tão boa a visão, né? Então, talvez isso seja mais ou menos a diferença, como é que a gente pode diferenciar, sentir a diferença. Eu vou tentar resumir para a Luana e para os outros, não sei se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige. Então, o diagnóstico de ceratocone, Luana, é um diagnóstico topográfico do início, tá? E biomicroscópico nas fases mais tardias, tá? Pode ter também nas fases moderadas. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, são diagnósticos refracionários. A pessoa com ceratocone, ela pode ter miopia, hipermetropia, astigmatismo e ceratocone, tá? E uma coisa é diferente da outra, tá? E o ceratocone é uma doença ali da córnea, tá? Que quando você faz a tomografia, você identifica. Quando você faz a biomicroscopia, você pode identificar nas fases mais tardias. Então, ela pode conviver com a miopia e ceratocone, pode ter o aumento da miopia e não necessariamente ter a progressão do ceratocone. Quem vai dizer se progrediu ou não é a avaliação corneana. Falei algum erro aí, Daniel? É isso mesmo. Exatamente. Pronto. Deixa eu ver o vídeo. Alguma boa mensagem aqui, vamos ver. Tá. Daniel, como mensagem final, você tem o que aí para falar? Realmente a gente está fechando aí o mês de junho. Todo ano a gente está tendo essa campanha de conscientização do ceratocone. Tem um livro do Renato Ambrosio que fala, tem o ceratocone, e agora, né? E frisar muito nessa informação. Acho que a mensagem que a gente quer levar é de informação. Não é incomum esses pacientes chegarem no consultório extremamente assustados. Porque a primeira coisa que eles pensam logo, quando tem um diagnóstico de ceratocone, é que vão fazer transplante. Ou que tem um diagnóstico de ceratocone e vão ficar cegos. Né? Que não é. Que a gente hoje tem um arsenal diagnóstico, um arsenal terapêutico. E cada vez menos esses pacientes estão indo para transplante. Cada vez mais a gente está conseguindo reabilitar muito bem esses pacientes, né? Que os pacientes tenham conforto, seja com seus óculos, seja com suas lentes. Então a gente tem uma gama aí de tratamentos que fazem com que a gente reabilite esse paciente, né? Então muitas vezes eles chegam muito assustados e eu acho que a ideia é que a gente fale, que a gente difunda e a gente tem muitas opções para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Muito bem, Daniel. Queria agradecer aí ao doutor Daniel, a iniciativa. Queria agradecer aí ao pessoal da Liga, em especial o Vinícius. Queria dizer que eu nunca fiz uma live no Instagram, meu celular... Eu acho que já pode sugerir a outra, Vitor. Eu acho que pode sugerir a outra do outro mês.
Pode ser. Eu nem autorizo ele tirar foto minha, nem nada. Fazer, Vitor, fazer uma enquete aí no Instagram da Liga para ver Pode ser, pode sobre ser. qual assunto poderia ser a outra do outro mês. Eu liguei pro Vinícius hoje, eu acordei ele, cara. Tava acordando, não. Tava com a voz rouca. Beleza, depois eu Então é agradeço. isso. Aí a gente discute aí outra live. Chamar alguém, né? Pode falar sobre extremismo, né? Chamar o Davi. Ótimo. Estrabismo. Pode ser o VIT para o clínico também. Eu acho que o VIT é um tema bom, Vitor. É, O né? VIT ele engloba uma quantidade aí de doenças, né? Da reumato, da infecto, da pneumo. Pode ser. A gente Mas o discute. mix grande teve de neurooftalmo, né? Neurooftalmo também. Então, acho que É. bacana. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Isso aí, agradecer aí a todos aí. Então, sempre. Eu acho que a gente teve um problema aí com essa pandemia, né? Pegou aí o começo do semestre e atrapalhou as atividades da Liga, né? Mas eu acredito que agora, segundo semestre, mesmo que continue um pouco a distância, mas que as atividades, pelo menos aqui acadêmicas, possam continuar, né? Infelizmente, a gente não pode ter a parte prática, né? Mas a gente vai começando a parte acadêmica. Tá ok. Beleza, Obrigado, professor bom dia, Vitor. pessoal. Um abraço para todos.